Então, como eu falei, eu nunca fui o grande destaque da categoria de base ali do São Paulo, cara. Nessa idade, né, já tem seleção, sub-15, sub-17, sub-20. Eu fui convocado para sub-20 depois que eu já era profissional. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Mas vamos falar do começo então. Revelado pelo São Paulo. Você é de Brasília, Kaká? Sou de Brasília. Nasci em Brasília, no Gama. E Acho que não é a grande maioria que sabe disso, né? não, pouca gente sabe. E assim, o legal é que eu nasci na capital no dia do descobrimento do Brasil. Então eu nasci no dia 22 de abril, que é dia do descobrimento do Brasil, na capital em Brasília, e aí numa cidade satélite, né? Em Brasília não são bairros, são cidades satélites no Gama. E nasci ali, morei até os 4 anos de idade em Brasília, depois fui para Cuiabá e de Cuiabá vim para São Paulo. 4 anos, dos 4 aos 7 em Cuiabá, com 7 eu cheguei aqui. Mas então você nem lembra muito de Brasília e Cuiabá, ou dá uma lembrada? Então, nessa época, não. É que Brasília, minha família inteira ainda mora em Brasília, né? Então, meus avós, meus tios, primos, todo mundo ainda mora em Brasília. Então, eu tenho uma ligação muito forte com a cidade. E os 3 anos em Cuiabá, muito pouco. Porque, assim, não ficou muito... Meus pais ainda têm amigos por Não lá, mas enraizou lá, não, né? ficou pouca coisa, assim. Aí com 7 você veio pra São Paulo. Aí, com 7, eu cheguei em São Paulo. Mas já jogava bola antes Não. disso? Fui apresentado ao futebol aqui em São Paulo. Como é que foi? Então, eu morava em Perdizes, estudava no Colégio Batista Brasileiro. E aí um dia o professor de Educação Física, lembro o nome dele até hoje, professor Montoro, chamou minha mãe e falou assim, olha, claro, não vou falar que o filho da senhora vai ser um jogador, mas ele é diferente dos outros alunos. Então eu aconselho a senhora a procurar uma escolinha de futebol para que seu filho possa desenvolver esse talento Caramba, dele. Ou esse então na escola- professor já Cara, vê uma esse predisposição, você criancinha. Legal demais, né? Depois que eu virei profissional, eu tive contato com o professor e tal, ele também lembrava da história. Então, Kaká, mas antes de você continuar, você acha que então essa parada de dom é real? Você acha que você já veio com dom de jogar bem? Não, eu acho que tem o dom e o talento. E depois você tem que desenvolver. Dá uma lapidada, né? Não, tem que lapidar. Porque, cara, tem muitos fatores que fazem com que um jogador chegue ou não a ser um jogador profissional. Tiveram, né, na minha trajetória de categoria de base, muitos jogadores muito mais talentosos do que eu. E assim, por vários motivos, acabaram não chegando e eu acabei chegando. Então, não só eu, né? Quem chegou vai numa peneira muito grande. Mas isso é só para ilustrar que só o talento não é suficiente. Mas o da hora que você falou, o importante do professor, tipo assim, na escolinha, pô, ele viu que você era diferente, ele já tipo assim, ó, seu filho é diferente, viu? Isso é uma atenção que, tipo, às vezes podia passar batida e ele falar, moleque joga bem e ir pra casa. Mas, legal. tipo assim, isso aí fez somente levar pra escolinha? Fez minha mãe me matricular numa escolinha de futebol, perto de casa. E o treinador da escolinha era treinador do Alphaville Tênis Clube. Então ele podia levar alguns alunos da escolinha para jogar pelo clube. E aí eu comecei a jogar também pelo Alphaville, nesse esquema do professor. Fiz 1 ano jogando dessa forma, na escolinha, pelo Alphaville. No ano seguinte, meu pai ficou sócio do São Paulo. Então quando eu cheguei com 7, dos 7 aos 8 anos foi dessa forma. Nossa. Com 8 anos, meu pai ficou sócio do São Paulo e aí eu comecei a frequentar o clube. Aí, cara, aí cresci lá dentro. Mas nessa idade, porra, eu não lembro dessa idade direito. Nessa idade você já tinha a mentalidade de falar, mano, eu vou ser profissional ou era uma brincadeira Era pra só você? se divertir. É. Esquece, cara. Quem fala que o cara sabia, mano, tá mentindo. Porque Muito não- novo, não- né, pra saber o futuro. Nem é querer. E nem aconselho também. Às vezes os pais perguntam pra mim, cara, tem meu filho, tem 8, 9, até os 11, 12 anos, o que eu aconselho é falar, cara, deixa brincar. Deixa brincar, se divertir, jogar futebol. Jogava em casa, né? Meu irmão tá aqui. E a gente jogava em casa, jogava o tempo inteiro, jogava no clube e por diversão mesmo, porque eu amava jogar futebol, amo, né, o futebol. Até hoje eu ainda jogo, estudo futebol, amo assistir futebol. Agora, naquela idade ali, cara, é amor e passar Então, o dia jogando. Mas com que idade foi que você começou a sua Dar uma família? Ou você profissionalizada. falou assim, cara, eu sou bom nisso aqui, eu acho que eu vou me dedicar mais Vai isso ser aqui. minha vida. É. Então, como eu falei, eu nunca fui o grande destaque da categoria de base ali do São Paulo, cara. Nessa idade, né, já tem seleção, sub-15, sub-17, sub-20. Eu fui convocado para sub-20 depois que eu já era profissional. Então, nunca passei por categoria de base, assim, seleção. Agora, com 15 anos, eu cheguei, tive uma conversa muito séria com os meus pais, falei para eles, olha, eu gostaria muito
de me dedicar ao futebol e tentar ser um jogador profissional. Então foi com 15 anos que isso aconteceu. Mas ainda ali, cara, ainda é uma briga violenta, é uma competição muito grande. Você sem se destacar tanto, o que foi que fez você então se profissionalizar? Tipo, o que chamou a atenção? Você acha que você encaixou num esquema de determinado treinador? Porque você falar que não, você foi convocado para a seleção de base já profissional me soa estranho. Pô, você foi o melhor do mundo, cara. Então, mano, eu só tenho uma explicação para essa pergunta, que é um propósito de Deus, cara. Eu não, assim, claro, tem várias pessoas que usam vários outros motivos, mas tem uma zona cinza aí nesse processo. Então, eu posso contar um monte de coisa para vocês aqui. Eu sempre fui muito profissional, sempre fui disciplinado. Desde moleque? Desde moleque. Desde moleque eu sempre aprendi assim, a fazer o que era certo. Cuidou do corpo pra caralho. Sempre cuidei do corpo e tal, tinha alimentação, sempre procurei fazer aquilo que me orientavam, sempre respeitando muito a autoridade, as pessoas que eram mais experientes, os médicos, enfim, sempre fiz isso e posso aconselhar isso. Agora, tem um momento ali, cara, que quer chamar de sorte, de universo, ou o que quer que seja, pra mim é o propósito de Deus. Então, isso que você tá falando, esse momento aí, porque a gente vai desenvolvendo aqui na minha história, vocês vão ver o meu salto dos juniores pro profissional é muito louco. Então, por isso, do jeito que você fala, parece que você teve uma hora que você teve um momento que você olhou e falou assim, mano, talvez eu não vire o profissional, porque esses moleques são muito melhores que eu, tal. Só que aí parece que teve essa área cinza, o propósito de Deus na sua vida, e aí foi. Quando é que foi? Como então, é que foi? É muito legal, porque tiveram anos, na categoria de base, assim, o ano que você predomina a sua idade, normalmente você joga, o ano que não predomina a sua idade, você fica no banco. Então, normalmente é assim, porque um ano faz muita diferença. Então, quando eu era sub-15, eu tinha 2 anos, né, 14 e 15. Quando eu tinha 14, pô, quem jogava eram os meninos de 15 anos, no outro ano eu ia ser o sub-15, que eu tinha 15 anos, e ia jogar com os moleques de 14. Então, é sempre assim, normalmente é assim. Poucos jogadores já se destacam nessa fase, por ter um desenvolvimento físico já um pouco mais avantajado, para conseguir jogar numa categoria superior.